Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Falando Cinema e no vídeo de hoje nós vamos começar um quadro novo que eu estou planejando desde o ano passado, onde a ideia vai ser o seguinte: nós estamos vivendo basicamente na era de ouro das adaptações dos livros, dos games e dos quadrinhos nerds que nós mais gostamos. E é uma prática nerd bastante comum a gente imaginar como é que vai ser essas adaptações. Poxa, qual adaptação, por exemplo, do Super-Homem que a DC pode fazer agora nesse novo universo do James Gunn? Ou então um livro que nós gostamos que nunca teve adaptação, e se tivesse uma adaptação de filme ou então de série desse livro que a gente ama, como é que seria essa adaptação? A ideia desse quadro é justamente discutir um pouco sobre isso, e pegando bastante a referência do Rick and Morty, o nome desse quadro, por falta de nome melhor, vai ser filmes ou séries que eu gostaria de ver. Então solta essa vinheta pra gente já ir pro nosso primeiro episódio. Invasão alienígena de monstros da Armada Mexicana de Tomate, que são só dois irmãos normais em uma van, fugindo de um asteroide e todo tipo de coisas. O filme. Bom, vamos lá, para a gente começar o nosso quadro, vamos lembrar que recentemente teve uma notícia de que a Warner, em parceria com a New Line, que é a produtora do Peter Jackson, está desenvolvendo novos projetos de Senhor dos Anéis. E aproveitando essa notícia, nesse primeiro episódio nós vamos conversar sobre uma ideia inédita de Tolkien para os cinemas que estão presentes nos livros do Senhor dos Anéis e no livro do Hobbit, que são os livros do Tolkien que eles têm direitos para adaptação para os cinemas. E essa ideia, além de ser bastante plausível, ainda por cima vai costurar tanto os acontecimentos da trilogia do Hobbit do Peter Jackson, quanto até da trilogia do Senhor dos Anéis. Então, nesse episódio, nós vamos comentar tudo sobre a Batalha de Vale. Mas antes da gente começar, eu quero deixar aqui um disclaimer. Em primeiro lugar, eu não sou especialista em tudo sobre as obras de Tolkien. Eu sou um fã, conheço um pouquinho das obras, mas não sou 100% especialista. Então, se eu falar alguma besteira aqui dos livros, pode me corrigir nos comentários tranquilamente, desde que seja feito com educação. E também já vou deixar a ressalva em relação às pronúncias, porque vira e mexe o Tolkien coloca uns nomes meio difíceis de pronunciar nos seus personagens. Então, se eu falar alguma pronúncia errada, relevem, pelo amor de Deus. E também lembrar que no universo do Tolkien, o plural de anão não é anões, e sim anãos. Então, quando vocês nos virem falando anãos aqui durante esse vídeo, não vai comentar: nossa, não sabe nem falar português, quer falar em Sindarin, quer falar em Quenya. Não, é porque no Tolkien não é anões, e sim anãos. E essa esquisitice no nome é feita de propósito. Já falei isso num vídeo passado aqui no canal. Então vamos lá, qual que é a minha ideia para adaptar a Batalha de Vale para os cinemas? A ideia aqui é fazer pelo menos 2 filmes. Pode ser uma trilogia como foi o Hobbit e o Senhor dos Anéis? Não! Até que eu acho que pode, mas eu acho que se fizesse 2 filmes ia ficar bem mais redondinho. Se fizesse 3 ia ter que enrolar um pouco mais. Então beleza, o nosso primeiro filme vai focar em 3 personagens principais: o Dain Pé de Ferro, o Rei Brand e o Balin. Se você lembrar lá do terceiro filme do Hobbit, A Batalha dos 5 Exércitos, você vai lembrar que o Dain Pé de Ferro era o primo do Thorin, que era Senhor das Colinas de Ferro. E depois que rola a Batalha dos 5 Exércitos e o Thorin morre, o Dain Pé de Ferro ele assume o comando de Erebor. Ele se torna o rei sobre a montanha. E muito provavelmente, eu acho que nos livros não mencionam muito isso, os anãos que estavam lá nas Colinas de Ferro, que viviam com Dain, provavelmente migraram para Erebor para todo mundo ficar junto no mesmo lugar. E além de ter lutado na Batalha dos 5 Exércitos, o Dain Pé de Ferro também participou da Batalha de Azanubizar, que foi aquela batalha da guerra entre orcs e anãos que aconteceu ali nos portões de Moria. E diga-se de passagem, o Peter Jackson alterou um bocado essa batalha, porque nos livros é nessa batalha que o Azog, que é todo o inimigo da trilogia do Hobbit, acaba morrendo. E inclusive quem mata ele nos livros é o próprio Dain Pé de Ferro. Então esse seria um dos personagens principais da nossa história. Já o segundo personagem seria o Rei Brand, que é o rei do reino de Vale. Se você não lembra onde que fica a cidade de Vale, nos filmes mostra que aqueles homens que viviam ali perto de Erebor viviam na cidade de Vale, e aí quando o Smaug veio e tomou o controle da montanha, ele também destruiu a cidade de Vale. É na cidade de Vale que é a desolação de Smaug, que é inclusive o título do segundo filme.
E com a destruição da cidade de Vale, os homens saem de lá e criam a cidade do lago, que é Esgaroth. Só que aí o que acontece? Quando rola a expedição do Thorin para tentar tomar de volta a montanha de Erebor, no momento que o Smaug sente a presença deles, ele também voa até a cidade do lago e também destrói ela. E aí o que acontece? Como o Bard consegue matar o dragão e resolver tanto o problema da cidade do lago quanto também o problema dos anãos de Erebor, como recompensa, no final da história, depois da morte do Thorin e tal, o Bard ganha 1/14 do tesouro de Erebor. E os livros contam que ele pegou grande parte desse tesouro e usou para reconstruir a cidade de Vale e também deu para o mestre da cidade do lago para também reconstruir a cidade do lago. Então haveria tanto Vale restabelecida quanto também a cidade de Esgaroth. Só que aí no finalzinho do livro do Hobbit, o Tolkien faz um salto temporal que se passam anos desde a aventura de Erebor e o Gandalf e o Balin contam para o Bilbo que na verdade o mestre da cidade do lago pegou esse dinheiro e que por conta disso ele acabou adquirindo a doença do dragão e meio que acabou enlouquecendo. Mas apesar de tudo isso, tanto a cidade do lago quanto a cidade de Vale foram restabelecidas e reconstruídas. E mais do que isso, se você lembrar do comecinho da trilogia do Hobbit, fala que a cidade de Vale ali tinha um comércio tão bom e uma relação tão boa com os anãos de Erebor, que a cidade de Vale também era uma cidade extremamente próspera. E quando ela foi reconstruída, os livros contam que ela se tornou ainda mais próspera do que ela era antes. E com a reconstrução e o restabelecimento da cidade de Vale, deu-se início novamente ao Reino de Vale, que compreendia a cidade de Vale, a cidade do lago e também outras regiões ali próximas. E sabe quem foi o primeiro rei desse Reino de Vale? Foi justamente o Bard que matou o dragão. Só que aí o que acontece? Depois de muito tempo governando, o Bard morre, o filho dele assume o trono e depois de reinar durante um tempo ele também morre e o neto do Bard, que é o Brand, ele assume o trono do Reino de Vale. Então o Rei Brand seria o segundo personagem principal da nossa história. Mas toda essa contextualização, na verdade, é somente uma introdução do filme para conseguir situar e contextualizar o que aconteceu com Erebor, o que aconteceu com Vale depois dos eventos do Hobbit. Agora vamos voltar para o núcleo dos anãos. O que acontece? Erebor foi restabelecida, o dragão foi derrotado, Vale foi reconstruída, tá tudo em paz para os anãos. Só que os anãos, eles sentem uma certa saudade do tempo deles lá em Khazad-dûm, e por conta da guerra ali entre os anãos e os orcs, apesar de que na batalha de Azanubizar, como eu falei, o Dain conseguiu matar o Azog, o que nos filmes seria diferente, nessa adaptação nossa também seria diferente. Apesar dessa meio que vitória dos anãos, na verdade eles perderam muitas pessoas nos portões de Moria. E por conta disso, eles nunca mais voltaram para lá. E aí nesse período, os anãos eles têm esse desejo de talvez tentar novamente reconquistar Khazad-dûm. E um dos anãos que tem esse desejo é justamente o Balin, que a gente vê na expedição do Thorin lá no trilogia do Hobbit. Aí o Balin se apresenta diante do Dain Pé de Ferro e fala, ó, eu tô querendo fazer uma comitiva, levar um exército comigo para a gente tentar reconquistar Khazad-dûm Moria. Mas o Dain Pé de Ferro não gosta dessa ideia e não é a favor e aconselha o Balin a não fazer isso porque ia dar ruim. Mas aí o Balin insistiu com o Dain e o Dain, mesmo que a contragosto, falou, beleza, vai, leva um exército e tenta. E para essa campanha, o Balin leva um exército de anões com eles e dentre esses anões estavam o Ori e o Oin, que a gente também vê lá na trilogia do Hobbit. E para a gente se situar aqui cronologicamente, todos esses eventos se passam 30 anos antes dos eventos da Sociedade do Anel. E aí o que acontece? Um dos objetivos do Balin nessa expedição, além de tentar reconquistar Moria, que era uma casa antiga dos anãos e tal, ele também queria ver se ele achava o último dos anéis que foram dados aos anãos que havia se perdido, que seria o Anel do Tror, que era o avô do Thorin. Mas o que acontece? Muito tempo depois, já nos eventos da Sociedade do Anel, quando rola o Conselho do Elrond, o Gandalf fala que o Anel do Tror foi passado para o Thrain, que foi capturado, torturado e morto pelo necromante de Dol Guldur, que nos livros e também nos filmes é revelado depois como sendo o Sauron. Inclusive, esse encontro do Gandalf com o Thrain é mostrado na versão estendida do Hobbit, A Desolação de Smaug. Mas aí beleza, o Balin vai para Moria, leva um exército com ele tentando recuperar o anel e tal, mas essa batalha, essa reconquista de Moria não é muito bem descrita nos livros do Tolkien, o que dá uma liberdade muito grande para o Peter Jackson adaptar essa batalha. Tô falando do Peter Jackson, nem sei se ele vai dirigir o filme, né? Mas pelo menos produzir ele vai.
Mas apesar de não dar muitos detalhes, o livro conta que os anãos conseguem, por um tempo, reconquistar a cidade de Moria e se restabelecer lá. E essa notícia da reconquista de Moria chega para os anãos. Tanto é que, se você lembrar, o Gimli fala, né, vamos lá, vamos passar pelos portões de Moria, porque a gente lá, Balin, meu primo, vai receber a gente muito bem, com um banquete e tal. Só que, na verdade, apesar de terem reconquistado Moria durante um tempo, pouco tempo depois, todos eles pereceram na mão dos orcs, e nenhuma notícia nova chegou para os anãos. Durante 30 anos, os anãos ficam sem nenhuma notícia de Khazad-dûm. E sabe quando foi descoberto o que de fato aconteceu? Quando a Sociedade do Anel decidiu passar pelos portões de Moria e eles descobrem que, na verdade, todo mundo já tinha morrido e que lá, na verdade, era um grande túmulo dos anãos. E com isso eles descobrem não somente que Moria continua infestada de orcs e de goblins, mas também que o Balrog continua assolando lá Khazad-dûm. Então olha que interessante, é mais uma oportunidade no universo de Senhor dos Anéis para a gente mergulhar um pouquinho mais em Moria, em Khazad-dûm e na história dela. A gente teve um pouquinho disso na trilogia de Senhor dos Anéis e a gente também está tendo um mergulho disso na série do Anéis de Poder. Então se a gente pensar nessa estrutura de 2 filmes, esse primeiro filme seria essa introdução, essa contextualização do que aconteceu depois do Hobbit e também toda essa incursão do Balin para Moria. Olha só, cara, o quão épico seria ver isso nos cinemas, feito ou produzido pelo Peter Jackson, que é um cara extremamente competente, principalmente em termos de batalha dos livros do Tolkien, né? Porque o Hobbit, por exemplo, a trilogia, eu não gosto muito, eu tenho várias ressalvas em relação a ela, mas não dá para negar que a Batalha dos 5 Exércitos é uma coisa muito bem feita, muito espetacular, feita pelo Peter Jackson. Para o segundo filme, teria um salto temporal e começaria o segundo filme lá em Mordor, porque nos livros falam que o Sauron enviou um emissário para o Dain para conversar e fazer uma proposta para ele. Muitos fãs especulam que esse emissário seria ou um dos Nazgûl, ou então o Boca de Sauron, ou então um cavaleiro qualquer. Como os livros não dizem com clareza quem é mais uma chance de se adaptar. Eu acho que ficaria mais maneiro se fosse o Boca de Sauron. E qual que é a proposta desse emissário que foi enviado lá para o Dain Pé de Ferro em Erebor? Eles falam o seguinte, ó, a gente vai restabelecer o reino de Moria, a gente vai dar de volta para vocês, a gente vai devolver alguns dos anéis dos anãos que estão sob o poder do Sauron para vocês, se vocês encontrarem um hobbit carregando um anel que foi roubado do Sauron. Eles não falam, na verdade, que é um anel, porque seria muito na cara, mas eles falam que é um anel que é um capricho do Sauron, que ele tá querendo pegar esse anel de volta que foi roubado. E no livro, esse emissário até explica que ele tá chegando para os anões de Erebor porque eles sabem que no passado o pessoal ali do Thorin se envolveu com o hobbit que é o Bilbo. E aí o que que rola? Quando o Dain Pé de Ferro escuta essa proposta, ele não responde a esse emissário, fala que depois ele dá uma resposta definitiva, mas ele sente que aquilo ali vai dar ruim, e é justamente por conta disso que tem uma comitiva de anãos que vai lá pro Conselho de Elrond. Porque se você olhar no filme da Sociedade do Anel, fica parecendo que os anãos, assim como os homens de Gondor, assim como os elfos, foram convidados para estar lá no Conselho de Elrond, mas na verdade não. Eles foram lá para se aconselhar com eles por conta dessa proposta desse emissário. E nos livros, quem vai para Valfenda conversar com o Elrond é somente o Gimli com o pai dele, o Glóin, enquanto nos filmes o Peter Jackson colocou mais alguns anãos ali com eles. E aí talvez nessa hora você esteja se perguntando, Igor, mas lá no começo você falou que vai ter o Rei Brand, que ele é o rei de Vale, que vai ser muito importante na história, já passou um tempão e cadê a relevância desse cara? Pois é, nesse mesmo período o reino de Vale também estava passando por maus bocados, também por conta do Sauron, porque nesse mesmo período o reino de Vale já estava travando diversas batalhas nas suas fronteiras por conta de aliados do Sauron, que são os Easterlings, que aqui no Brasil são chamados de lestenses ou então de orientais, que eram homens aliados do Sauron que vinham do leste da Terra-média, por isso que eles tinham esse nome. E aí o que acontece? Explode a Guerra do Anel com a Batalha dos Campos de Pelennor e depois a Batalha nos Portões Negros de Mordor, e nesse período, enquanto a porradaria tá comendo solta lá, o Sauron também determina que os Easterlings ataquem de vez a cidade de Vale, e aí começa a porradaria também no norte. E aí o que acontece é que os lestenses acabam forçando o exército de Vale a recuar até os pés da Montanha Solitária. E quando isso acontece, os anões de Erebor saem da montanha e vão ajudar o pessoal de Vale. E essa batalha é bastante interessante porque os livros não falam todo mundo que estava presente nessa batalha, mas o que acontece? Personagens como o Bofur, o Dwalin, o Glóin, o Bifur, o Dori e o Nori, eles ainda estavam em Erebor nessa época, então provavelmente todos eles participaram
participaram da batalha, muito embora o Tolkien não deixe claro isso. O único que a gente pode concluir que não estava nessa batalha foi o Bombur, porque o Glóin fala pro Bilbo lá na Sociedade do Anel, no Conselho de Elrond, que o Bombur estava tão gordo, mas tão gordo que precisava de vários anãos só para tirar ele da cama. E aí você pode até pensar, não, os anãos são bons de batalha, então quando eles saíram da montanha para ajudar o exército de Valia, foi o ponto de virada da batalha, a partir de então eles começaram a vencer os lestenses e acabou com um final feliz. Não é bem assim, porque nessa batalha que dura 3 dias nos portões de Erebor, tanto o Dain Pé de Ferro quanto o Rei Brand acabam morrendo. E com isso os dois exércitos são forçados a recuar ainda mais para dentro da Montanha Solitária. Então mais uma vez o Tolkien fala bem por alto assim detalhes da batalha, então é mais uma chance de adaptarem, fazerem algo bastante grandioso, porque Tolkien pede isso. E eu falei no início desse vídeo que essa história da Batalha de Valia, tudo isso que ronda ela está escrito principalmente no Senhor dos Anéis, mas também um pouco no livro do Hobbit, mas eu tenho que fazer aqui menção, só uma menção, a um trecho do Contos Inacabados que o Gandalf fala da participação do Dain Pé de Ferro nessa batalha. Porque nessa época o Dain Pé de Ferro já tinha mais de 250 anos de idade, mas ainda assim a participação dele foi épica. E eu vou até pegar o meu Contos Inacabados aqui, ó, para ler para vocês esse trecho de tão bacana que é. Só contextualizando aqui, o Gandalf tá falando sobre o Thorin, tá? Foi assim que partiu a demanda de Erebor. Imagino que quando começou, Thorin não tivesse esperança real de destruir Smaug. Não havia esperança. No entanto, aconteceu. Mas, ai, Thorin não viveu para desfrutar seu triunfo nem seu tesouro. O orgulho e a ganância o venceram a despeito de meu aviso. Mas certamente, ponderei, ele não poderia ter tombado em uma batalha de um modo ou de outro. Teria ocorrido um ataque de orques, por mais generoso que Thorin tivesse sido com seu tesouro. Isso é verdade, concordou Gandalf. Pobre Thorin, foi um grande anão de uma grande casa. Não importam seus defeitos. E apesar dele ter caído ao fim da viagem, foi principalmente graças a ele que o reino sob a montanha foi restaurado, como eu desejava. Mas Dain Pé de Ferro foi um sucessor à altura. E agora ouvimos que ele tombou em outra guerra diante de Erebor, ao mesmo tempo em que lutávamos aqui. Eu diria que foi uma grande perda, se não tivesse sido espantoso que ele, em sua idade avançada, ainda conseguisse brandir o machado com tanta força quanto disseram, de pé sobre o corpo do Rei Brand, diante do portão de Erebor, até cair a escuridão. De fato, tudo poderia ter acabado de modo muito diferente. O ataque principal foi desviado para o sul, é verdade, mas ainda assim, com sua mão direita bem estendida, Sauron poderia ter causado danos terríveis no norte, enquanto nós defendíamos Gondor, se o Rei Brand e o Rei Dain não se tivessem interposto em seu caminho. Quando pensardes na grande batalha de Pelennor, não vos esqueçais da batalha de Valia. Imaginai como poderia ter sido: fogo de dragão e espadas selvagens em Eriador. Poderia não haver rainha em Gondor. Agora somente poderíamos esperar voltar da vitória daqui para ruínas e cinza. Mas isso foi evitado, porque me encontrei com Thorin Escudo de Carvalho certo dia ao anoitecer, à beira da primavera, não longe de Bree. Um encontro casual, como dizemos na Terra-média. Simplesmente sensacional. Então vamos lá, voltando para a batalha, o pessoal foi forçado a entrar para dentro da Montanha Solitária, os dois exércitos tinham perdido cada um o seu rei, e nisso os lestenses começaram a fazer um cerco em volta da Montanha Solitária. Nisso, tanto o reino de Valia quanto os anãos lá de Erebor escolheram os seus novos reis. O filho do Rei Brand, que é o Bard II, foi escolhido para ser o novo rei do reino de Valia, enquanto os anões de Erebor escolheram o Thorin III Elmo de Ferro para ser o novo rei sob a montanha. E nisso eles estão todos encurralados na Montanha Solitária, cada um com seu novo rei, mas ainda assim em frangalhos e tal. E qual que vai ser o grande ponto de virada dessa batalha? Não vai ser algo que eles vão fazer, mas sim uma notícia que vai chegar. Porque nesse meio tempo estava rolando toda a porradaria lá nos Campos de Pelennor e também depois lá nos Portões de Mordor. E nisso chega ao conhecimento dos lestenses que o Sauron perdeu lá em Gondor e também ele foi derrotado nos Portões de Mordor e um anel foi destruído. E por conta disso eles percebem que o maior aliado deles, que é o Sauron, morreu e agora eles não têm o que fazer. Isso abala totalmente a moral de todo o exército dos lestenses e é nessa hora que o pessoal sai de dentro da montanha,
vai para cima dos lestenses e é o ponto de virada e eles conseguem fazer eles fugirem dali. E segundo os livros do Tolkien, os lestenses nunca mais incomodaram o reino de Valinor. E pra gente finalizar essa história, assim como acontece lá no final do Retorno do Rei, um dos finais do filme, é que o Aragorn é coroado como rei de Gondor e tanto o reino de Vale quanto o reino de Erebor mandam embaixadores para a coroação do Aragorn. E por conta disso, os dois reinos se tornam amigos de Gondor e passam a ser protegidos por eles, e assim termina a nossa história. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, desse primeiro episódio desse novo quadro. Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. O que você achou dessa história da Batalha de Vale? Você acha que de fato valeria a pena uma adaptação para filmes dessa batalha e todos esses eventos? Você acha que seria épico, como eu acho que seria? Deixa todas as suas opiniões aqui nos comentários, o que você gostou, o que você não gostou, deixa o seu feedback. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito, deixa um like nesse vídeo e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível. No mais, muito obrigado por você ter ficado até aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!